Olá, povo de Deus, quinta-feira, 21 de novembro de 2024, apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, 33ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 2, 14, 17, Mateus 12, 46, 50. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Nosso texto de hoje revela a profecia de Zacarias da primeira parte do livro, que compreende os capítulos de 1 a 8. Zacarias é de uma época em que a comunidade judaica procura reconstruir as suas bases de fé e vida social. É um tempo em que o povo está profundamente abalado por ter passado um longo período de cativeiro. Muitos se perguntavam: será que Deus ainda está presente no meio de nós? Nesse contexto, o nome do profeta é bastante significativo. Zacarias, Javé se lembra. Tempo em que é muito importante a palavra do profeta para animar o povo, dar-lhe esperança para continuar crendo que Javé não o abandonou. Assim, Zacarias incentiva o povo para a reconstrução do templo. Este oráculo de hoje é provavelmente da época da reconstrução do templo de Jerusalém, quando alguns israelitas ainda estão longe da pátria e surgem fortes esperanças de renascimento. Os 4 versículos que escutamos são tirados da terceira das 8 visões em que Zacarias escuta os oráculos do Senhor. Neles ecoa a convicção forte dos israelitas: Deus vive no meio do seu povo e sua casa é o templo de Jerusalém. O texto de Zacarias confirma a fé, dá esperança, robustece a atitude, porque o Senhor está no templo, garante nele a sua morada e anuncia a sua disponibilidade para acolher a todos, israelitas e gentios. Esta presença que provoca júbilo há de levar também à contemplação silenciosa do mistério. Mateus 12, 46, 50, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha irmã, meu irmão, minha mãe. A questão da família para Jesus é sempre um tema interessante para iluminar nossas relações familiares de hoje. Nós, ocidentais, temos uma ideia de família como algo mais que sagrado e que nos amarramos a conceitos que revelam uma contradição bastante forte. Falamos muito de família, porém vivemos um contexto bastante variado. Quantos conflitos vivemos com os pais e irmãos, mas continuamos a defender algo que nem sempre se sustenta. Jesus ultrapassa a crise aberta com seus familiares, particularmente com a mãe e os irmãos, alargando os limites da familiaridade com ele, a quem quer que cumpra a vontade de Deus. Os verdadeiros familiares do Senhor são aqueles que fazem a vontade do Pai.
Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Na perspectiva de Jesus, a vontade de Deus não há de ser feita com a atitude de um escravo que executa ordens do dono, mas com o dinamismo e a criatividade de alguém que sabe escutar e ser coerente com a palavra escutada. Jesus é um verdadeiro mestre na arte de fazer a vontade do Pai. Pela resposta de Jesus, dizendo quem são seus familiares, sua mãe, seus irmãos, poderia alguém pensar que ele os ignorou, mas Maria é sua discípula fiel, escuta, acredita e cumpre o que escuta. Jesus, porém, nunca se prendeu à sua família de maneira limitada ou como que aprisionado aos seus laços de sangue. Jesus tinha consciência plena que sua causa valia mais que sua vida. Por isso, pôde afirmar com precisão de que sua família são todos os que dispõem a seguir a orientação dada por seu Pai. A memória que celebramos hoje nos remete a Maria, mãe de Jesus. Trata-se de um costume comum acerca da apresentação no templo. Porém, sabemos que é muito comum apresentar um menino, menos a apresentação de uma menina, de uma mulher. A apresentação de Maria no Templo de Jerusalém é descrita apenas nos evangelhos apócrifos. O imperador Justiniano mandou construir junto desse templo uma basílica, Santa Maria a Nova, que foi dedicada à Mãe de Deus e nossa, no dia 21 de novembro de 543. A memória litúrgica da apresentação de Maria começou a ser celebrada em Constantinopla no século VIII, espalhando-se pouco a pouco no Oriente. E no Ocidente essa festa se desenvolveu lentamente. Em 1472 foi alargada a algumas igrejas latinas, aparecendo no missal romano apenas em 1505. É uma daquelas festas que, no dizer de São Paulo VI, para além do dado apócrifo, propõe conteúdos de alto valor exemplar e dão continuidade a veneráveis tradições. Vivemos uma contradição muito profunda na igreja. Fala-se muito de Maria, mas o desprezo às mulheres ainda é gritante. A instituição católica permanece monárquica, patriarcal e machista. Quem sabe um dia passemos da veneração a Maria ao respeito mais efetivo de todas as mulheres. Um beijo no seu coração.